paz do Senhor, irmãos. Amém? Vamos nos pôr de pé. Aleluia. Pega a tua Bíblia e abra comigo em Salmo, no capítulo de 135. Hoje é o culto da Santa Ceia, um culto onde nós vamos participar da mesa do Senhor com grande alegria. Amém? Todos acharam? E a palavra do Senhor diz assim: aleluia, louvai o nome do Senhor, louvai-o, servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Quem nessa noite pode dar glória a Deus? Então louva o teu Deus, porque Ele te ama, porque é agradável estar na presença do Senhor. Fecha os teus olhos e entre na presença do teu Deus. Se aproxime do altar do Altíssimo, porque Ele está aqui. Pai Celestial, nós entramos, Senhor, na Tua presença, Pai, para louvar e engrandecer o Teu santo nome, meu Deus. Queremos, Pai, chamar a Tua atenção, meu Deus, porque, meu Pai amado, o nosso estar aqui não é por obrigação, Pai, mas é por prazer, meu Deus. É porque nós sabemos que aqui, Senhor, nós podemos ser, Pai, por Ti fortalecidos, Pai. Podemos por Ti, Pai, sermos, meu Deus, renovados, Pai, na Tua presença, Senhor. Então, meu Pai amado, nessa noite, eu peço para que o Senhor abra a janela dos céus e derrame sobre nós a Tua presença, Pai. Vem, meu Deus, colocar o Teu Espírito Santo, Pai. Porque, Senhor, nada podemos fazer sem Ti. Muitos, Pai, estão preocupados, meu Deus. Muitos estão, Pai, desesperados. Mas nós temos uma certeza de que não importa o problema, Tu estás conosco, meu Deus. Então, meu Pai amado, que a partir deste momento, todo mal, toda preocupação seja agora interrompida, Pai. Que aquele, meu Deus, que chegou aqui abatido, aquele que adentrou a Tua casa com alguma preocupação, meu Deus, ele possa descansar, Pai. Porque, meu Pai amado, nós não estamos em qualquer lugar, nós estamos na Tua presença, Senhor. A Tua palavra, meu Deus, ela é bem clara, que quando nós chegamos à Tua presença, o mal tem que sair, a enfermidade tem que cair. E existe um texto que eu sempre digo porque eu acho lindo: a tristeza ela salta de alegria, mas não porque é por nossa força, mas porque o Teu poder, Pai, reina na Tua casa, Senhor. Então, Senhor amado, enche-nos com a Tua presença, Pai. Põe em Teu povo um ânimo de vitória, meu Deus. Tira, Pai, toda a preocupação, pois é no nome de Jesus Cristo que nós a Ti oramos e a Ti agradecemos, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Aleluia. Tu és santo, santo é o Senhor. Amor que suportou a cruz, precioso sangue de Jesus, a beleza do céu coberta de dor, o quadro da morte, a imagem do
graça estou. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Pegue sua Bíblia aí, vamos meditar aqui na palavra de Deus. Evangelho de João. Glória a Jesus. A todos que estão conosco pela primeira vez, eu estou vendo aí algumas pessoas aí novas, algumas pessoas que talvez sejam aí convidados dos irmãos. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus, viu? Aleluia, é uma alegria muito grande recebê-los aí na casa do Senhor. Louvado seja Deus. Evangelho de João, capítulo de número 6. Glória a Deus. A partir do versículo 35, diz assim a palavra de Deus: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca, aleluia, de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aquele que crê, diga comigo amém. Então vamos nos assentar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, quando os apóstolos começaram a andar junto com Jesus, eles conheciam as coisas de Deus, eles sabiam da necessidade de que cada um de nós tem de servir a Deus, de acreditar em Deus. E eles acreditavam muito em Deus, porque eles tinham uma história com Deus, eles tinham muitos testemunhos a respeito das coisas que Deus tinha feito já no meio daquele povo do qual eles pertenciam, do povo de Israel. Mas, muito embora eles acreditassem nas coisas de Deus, eles não estavam vendo naqueles dias Deus operar, Deus agir, Deus manifestar. Você sabe que eles estavam debaixo de uma servidão aos romanos, e as coisas estavam muito difíceis para eles, né? A situação era muito complicada, era um jugo muito pesado. E Jesus então, quando começou a andar com os apóstolos, Jesus começou a mostrar para eles uma outra maneira de agir a fé. E a maneira que Jesus fazia era uma maneira que dava certo. Eles viam através de Jesus Deus operar, Deus agir. E aquilo foi chamando muita atenção deles. E uma das coisas que mais chamou a atenção dos apóstolos era o fato de Jesus ter o critério da oração, de Jesus buscar o que precisava através da oração.
É claro que Israel esperava um libertador que fizesse isso através de uma guerra, uma libertação através de uma luta contra os romanos, e Jesus veio com uma proposta totalmente diferente, irmãos. E você sabe que isso foi chamando a atenção deles, porque Jesus falava com Deus e Deus operava. Jesus pedia para Deus e Deus multiplicava. Jesus falava com Deus e Deus curava. Deus libertava os cativos. Deus fazia coisas que eles nunca tinham visto Deus fazer. E eles então ficaram curiosos com aquela maneira que Jesus servia ao Senhor Deus. E eles então começaram a falar com Jesus a esse respeito. E uma das coisas que eles pediram foi exatamente essa: Senhor, ensina-nos a orar. Porque eles perceberam que o resultado vinha através da oração. E a igreja do Senhor Jesus, irmãos, ela precisa se despertar para isso. Porque a igreja do Senhor Jesus, ela crê naquilo que Deus pode fazer. Ela crê num Deus que age de uma maneira sobrenatural. Mas ela muitas vezes não vê Deus agir assim, de uma maneira como nós muitas vezes esperamos. E por que nós não vemos? Porque nós somos fracos de oração. A gente estabelece muitas formas de buscarmos a Deus, mas nós somos muito ainda pequenos, muito fracos nessa questão de orarmos. E quando nós oramos, na grande maioria das vezes, nós não sabemos como orar, nós não sabemos como pedir. E é por isso que Deus então, nesse meio de mês aí de maio, nos levantou para que a gente pudesse estar ensinando a igreja a estar buscando a Deus em oração, sabe? Nós não temos que ficar pedindo favor para ninguém, pessoal. Nós não somos um povo como o povo que habita esta terra. O povo que habita esta terra precisa de favores, precisa de ajuda, precisa de um socorro. Mas nós somos povo de Deus, irmão. A Bíblia fala que nós somos um povo santo, um povo escolhido, aleluia. E a Bíblia fala que o nosso Deus é um Deus zeloso. Deus zela por nós, Deus cuida. Então, pastor, mas por que às vezes a gente passa por algumas necessidades a ponto de nós precisarmos da ajuda? Porque nós não oramos, porque nós não pedimos, e quando o fazemos, muitas vezes oramos da maneira errada, fazemos da maneira errada. Então, Jesus, lá no capítulo 6 de Mateus está registrado, que Jesus então ensina os apóstolos a terem um resultado da fé como ele tinha. Então, o que nós estamos fazendo é justamente ensinar a igreja. Muitas vezes você passa o dia inteiro com uma dor de cabeça, com um problema, esperando o culto à noite para pedir para o pastor orar. E o pastor ora e Deus ouve. Quando o pastor ora, eu sou curado, eu tenho uma direção, eu recebo uma resposta de Deus. Mas você mesmo pode fazer essa oração. Você não precisa passar o dia inteiro esperando a oração do pastor, porque se você orar, o céu vai se abrir e as janelas do céu vão estar prontas para derramar sobre a tua vida o poder de Deus, porque o mesmo Deus do pastor é o seu Deus também. O mesmo Deus que faz aqui através da oração dos pastores, também pode fazer através da sua oração. Então, o que nós precisamos é aprender a orar, aprender a falarmos com Deus, a não ficarmos esperando a gentileza, o favor, a não tentarmos alcançar as coisas, às vezes chorando, às vezes com lágrima, tentando emocionar as pessoas. Não cabe também a nós alcançar as coisas na força, na violência,
no grito, no direito, não, porque eu tenho direito. Não, irmão, nós podemos ter tudo o que nós precisamos, mas nós vamos alcançar tudo quando nós aprendermos a orar, amém? Porque quando nós abrimos essa campanha aqui, nós lemos um versículo que está escrito na Bíblia, e nós não podemos ignorá-lo, e esse versículo fala assim, ó: e tudo o que pedirmos ao Pai, em nome de Jesus, Ele fará. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isto? Tudo, irmão, tudo, 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 tudo. E é isso que entregou os apóstolos. A gente pede e não acontece, mas quando Jesus pede, Deus faz. E aí eles foram: Jesus, ensina isso para a gente, ensina a gente a orar, ensina a gente a pedir. E aí Jesus então começou a ensinar, e falou assim: olha, vocês precisam aprender o seguinte, que quando vocês vão estar orando, vocês precisam ter o cuidado de fazer isto de maneira que vocês não fiquem aparecendo às pessoas, né? De maneira que vocês ficam mostrando que vocês são pessoas que oram, pessoas consagradas, e que, não, vocês não têm que mostrar nada para as pessoas, vocês têm que se apresentar a Deus. Então, ao invés de vocês ficarem, né, fazendo isso aos olhos das pessoas, não, faça isso aos olhos de Deus. Então, ninguém precisa conhecer a nossa oração. A única pessoa que precisa conhecer a nossa oração é Deus, irmão, é Deus. Então, quando a gente fala com Deus, Deus toma conhecimento das nossas necessidades, dos nossos desejos, e Deus então começa a operar. E às vezes as pessoas falam para todo mundo, né? Falam para os parentes aquilo que está precisando, aquilo que está passando, e muitas vezes nem falou nada para Deus, mas ela fala para os parentes, mas ela fala para os amigos, mas ela está esperando Deus fazer alguma coisa por elas, porque os parentes não fazem, porque os amigos não fazem, mas ela não fala com Deus. Então Jesus disse assim: olha, quando você precisar, ao invés de você ficar falando com todo mundo, então você fala com Deus. E quando você for falar com Deus, não fica aí usando de repetições. Não adianta rezar, pessoal. Não adianta rezar. Porque a reza é uma coisa repetitiva, não é isso? É aquela mesma coisa, aquela oração decorada, que se torna uma reza. Então Jesus disse assim: não adianta vocês ficarem com palavras repetitivas. Vocês precisam abrir o coração para Deus. Vocês precisam, quando falar com Deus, usar de sinceridade a respeito da vida de vocês. Então, quando vocês forem orar, vocês vão orar assim. E aí ele começa a ensinar lá, né? Pai nosso que estais no céu. E aí não é que o povo pega esse ensino de Jesus e transforma essa oração numa reza, e fica todo mundo aí, Pai nosso que estás no céu, e repetindo aquilo. Mas Jesus disse que não era para repetir. Mas então, o que é que está escrito ali na Bíblia, no capítulo 6? É um modelo de oração. É um modelo. Então, Jesus estava ensinando como orar. Quando você for orar, não ora por um Deus desconhecido. Não, você precisa pedir a um Deus que faz parte da sua vida. Então, ele disse assim: olha, Deus não pode ser uma pessoa conhecida. Não adianta você orar por um Deus que você conheceu, que alguém te falou. Não, você precisa orar por um Deus que venha fazer parte da sua história, venha fazer parte. Deus não quer ser simplesmente um mágico. Tem gente que pensa que Deus é mágico, e a pessoa quer que uma mágica na vida dele. Ele quer dormir de uma maneira e acordar de outra, e Deus não é isso. Então Jesus ensinou: olha, você precisa ter um relacionamento com Deus, de maneira que Ele seja Pai, e você seja filho. Aleluia. Então precisa haver uma intimidade. Por isso que muita gente não recebe oração, porque crê que Deus existe, mas ainda não é filho de
Deus. Quer ver? Abre lá em João, vai lá, no Evangelho de João. Existe um ditado popular que fala aí, mas todo mundo é filho de Deus. Não é verdade, não é o que está escrito na Bíblia. Evangelho de João, capítulo 1, fala assim, ó. Aleluia. Capítulo 1, versículo 11, fala assim, ó, que Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam. O que quer dizer esse versículo? Que Jesus veio para os judeus, mas os judeus não o receberam. Agora olha o 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade dos homens, mas de Deus. Então, não é verdade que todos são filhos de Deus, não. Filhos de Deus são aqueles que receberam a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é que nos levou a Deus, e o Senhor nos adotou como filhos, e graças a Deus por isso. Então quando você for orar, você precisa orar tendo essa intimidade. Você não precisa falar aqui da terra para Deus ouvir lá no céu, não. A Bíblia fala que por que nós temos essa prática de fechar os olhos? Que é para a gente se desligar desse mundo, é para a gente, sabe, deixar de olhar para as coisas que estão ao nosso redor. A gente fecha os olhos para que através da nossa fé, a gente possa ser transportado até a presença do grande Deus. E quando nós oramos na presença dEle, e falamos diretamente com Ele, aleluia, e quando isso acontece, Deus ouve a nossa oração, e Deus responde do céu, irmão, aleluia. Então, não fica rezando o Pai Nosso. Tem muitas igrejas que, vamos dar as mãos e vamos orar o Pai Nosso. Não, na verdade, vamos rezar o Pai Nosso. Não, faça a sua oração. Deus quer ouvir a sua oração, Deus quer ouvir a sua súplica. E quando você orar, Senhor Jesus é assim, ó, não faça isso rapidinho. Tem algumas pessoas que falam assim, pastor, o senhor não pode fazer uma oraçãozinha pela gente? Não tem oraçãozinha, irmão, né? Não tem oração. Oração, a própria palavra, ela já tem em si a grandeza, né? Aí as pessoas tornam ela no diminutivo. Faz uma oraçãozinha. Não, eu vou orar e eu vou falar com Deus uma coisa pequenininha, vou fazer uma coisa ali bem rapidinha. Não, quando você for orar, arruma tempo para orar. Quando você for orar, prepara o lugar para orar. Quando você for orar, se prepara para... Tem gente que faz aquela oração, vira as costas e vai embora. Já pensou, né? Uma pessoa chega para falar com você, fala tudo que precisa e não espera nem você responder, né? Às vezes você está se preparando para ajudar a pessoa, ela chegou para você, contou a história dela, enquanto ela está contando, você está pensando, o que eu vou fazer por ela? Como que eu vou ajudar essa pessoa? Mas ela acaba de falar e ela nem espera você responder, ela vira as costas e vai embora, e você fica ali e fala, poxa, não entendi nada, veio, falou um monte e foi embora. Não é verdade? Assim são muitas pessoas com Deus. Falam com Deus, fazem a sua oração, mas nem espera Deus responder. Elas já viram as costas, vão embora e já vai pedir o favor lá para aquela pessoa, vai pedir o socorro lá para o governo, vai às vezes lutar pelo pão de cada dia. Irmão, quando nós orarmos, nós devemos esperar uma resposta do céu, porque o nosso Deus é Deus que responde orações, amém? Pode aplaudir, glorificar Deus, aleluia, glória a Deus. Você ora e quando você levanta, né, você... Ali, naquele momento, você já deve estar preparado. Poxa, eu orei,
e agora Deus vai responder. Agora Deus vai dar uma resposta para mim. Deus vai dar um sinal. Então, irmãos, né, a gente fica preparado. Às vezes Deus responde e a pessoa não vê a resposta de Deus. A resposta de Deus passa por ela. Porque ela deixa de lado a resposta de Deus, porque ela não está esperando. Ela fez a oração acreditando que Deus existe. Mas muitas vezes ela não crê que Deus vai responder, irmão. Por isso que ela não espera. Então ela ora a Deus e sai correndo atrás do prejuízo. Não, irmão. Quando você orar, fica atento, porque Deus vai responder. Aleluia. Como nós não sabemos, por isso que é necessário que a gente tenha atenção. Deus pode usar diversas maneiras para responder. Deus pode usar pessoas, Deus pode usar coisas, Deus pode usar situações. E você não pode ficar desapercebido. Quantas respostas de orações que vieram, e já não encontraram mais aquela pessoa ali atenta. E as respostas de orações às vezes estão até aí, até hoje aí, disponibilizada. Parece aquelas pessoas, por exemplo, que têm dinheiro para receber e não vai receber, e o recurso fica lá parado. Assim, muitas respostas de orações vieram, mas as pessoas já tinham mudado de opinião, porque aquilo não deu certo, então a pessoa mudou de opinião. Daniel esperou uma resposta de Deus 21 dias, mas a Bíblia fala que depois de 21 dias, o anjo que trouxe a resposta de Deus falou para Daniel: Daniel, desde o dia que você orou, Deus enviou uma resposta à sua oração. Aleluia. Aí ele fala: mas o diabo interceptou o anjo que trazia essa resposta. Às vezes o diabo fica atrapalhando, às vezes o diabo fica ali criando uma certa situação para impedir de que você possa ter um encontro com a resposta de Deus. Mas você não pode ter fé somente para orar. Não, você precisa ter fé para orar e você precisa ter fé para receber resposta de oração. Eu estou para dizer para você que existe muito mais pessoas nesse mundo que têm fé para orar do que pessoas que têm fé para receber resposta de oração. Então, não seja mais um nessa multidão. Eu quero que você comece a realmente ter fé. Eu quero que você realmente acredite, porque tudo, diga comigo, tudo, o quanto nós pedirmos a Deus, em nome de Jesus, Ele fará. Pode aplaudir e glorificar. Glória a Deus. E olha, lá no capítulo número 6 de Mateus, e nós já estamos na 4ª semana da nossa campanha, no modelo da oração, no capítulo 6, o versículo 11, Jesus fala assim, quando vocês forem orar, vocês vão dizer assim para Deus, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Isso virou uma frase tão decorada que ela perdeu o efeito. E as pessoas passaram a dizer isso de uma maneira assim, tão sem sentido, tão sem fé, tão sem expectativa, que, algo tão precioso perdeu toda a sua grandeza, perdeu todo o seu prestígio, a ponto de muitas pessoas dizerem isso, mas nada acontecer. Mas aqui está inserido nesse ensino de Jesus Cristo, um ensinamento muito profundo, que muda até mesmo a nossa maneira de vida, muda os nossos costumes, muda muitas vezes as nossas práticas, porque estas coisas acabam impedindo Deus de agir, Deus de operar. Então, olha o que fala esse texto da palavra aí. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Olha o que Jesus está nos ensinando aqui.
É o contrário daquilo que muitas vezes você vive. Deus está pensando em hoje. Deus está pensando em hoje. Mas nós, irmãos, já temos que pensar em amanhã. Nós já temos que pensar na semana que vem. Nós já temos que pensar no mês que vem. Nós já temos 60 meses para frente, muitas vezes, para pensar. Sabe por quê? Porque nós desobedecemos a Deus. E mesmo desobedecendo a Deus, a gente tem a coragem, muitas vezes, de fazer essa oração que Jesus nos ensinou. Entendeu? Porque o que o Senhor nos ensina? Ele fala assim, ó, basta a cada dia o seu... Jesus está ensinando, e em todos os momentos nos ensina, olha, cuide das coisas de agora. Ó, a Bíblia fala assim, ó, o futuro pertence a... Mas é isso que nós praticamos? Não, irmão. A gente mexe no nosso futuro. A gente compromete o nosso futuro. A gente cria bem no nosso pensamento, e a gente também cria mal para o nosso futuro, irmão. A gente faz as coisas, né, comprometendo lá na frente, e isso está errado. E de forma que o futuro não deve pertencer a nós. Nós não podemos mexer lá na frente, pessoal. Nós não sabemos, a Bíblia fala, você não sabe o que vai acontecer, você não é capaz de acrescentar um côvado na sua vida. Um côvado é menos de 50 centímetros, irmão. Nós não somos capazes de, acrescentar 50 centímetros na nossa vida, mas a gente acrescenta no tempo dias, às vezes anos, e a gente faz compromisso, a gente faz agenda, né, antecipada para o ano inteiro. Irmão, que erro. E Jesus está nos ensinando aqui, olha, presta atenção em hoje. Porque quando a gente mexe no futuro, nós estamos atrapalhando o poder de Deus na nossa vida. Porque, primeiro, que nós não temos autorização para mexer no nosso futuro. E segundo, nós não temos capacidade, nós não temos poder para mexer. Nós temos que entregar o nosso futuro a quem realmente pertence, que é Deus. Amém, irmão? Então é necessário que a gente respeite isso. Então ele fala assim, olha, muda isso e comece a trabalhar em cima do presente. Eu sei que a gente chega na igreja todo desarrumado, todo atrapalhado, não é isso? Mas não é porque a gente chega desarrumado e atrapalhado que a gente vai continuar desarrumado e vai continuar atrapalhado. Não, a gente chega na igreja e agora a gente vai começar a consertar. E você vai começar a trazer esse futuro agora, ó, para o seu presente. Porque a partir de agora você vai começar a mudar. Você não vai atrapalhar mais Deus operar na sua vida. Amém, irmão? E você vai deixar de comprometer futuro, e você vai aprender a resolver seus problemas hoje, os seus problemas agora. Se você pode fazer hoje, você faz hoje. Se você não pode fazer hoje, você espera Deus fazer amanhã, irmão. Amém? De maneira que você vai começar a trabalhar no presente, e você vai começar a semear hoje, para você poder colher lá na frente, a ponto de você poder realmente fazer essa oração um dia, levantar pela manhã e falar assim, bom, o meu futuro está nas mãos de Deus, e eu vou pedir para que Ele possa me abençoar hoje. Amém? Amém, irmão? Pode aplaudir, glorificar a Deus, irmão. Muitas vezes a gente comete, irmão, umas coisas que são assim, sabe, que a gente não presta atenção. Quantas vezes você já orou assim, ô Senhor, ó, faz isso amanhã para mim, Senhor, ó, eu tenho aquele compromisso lá o mês que vem, eu tenho aquela causa lá o mês que vem, a gente está falando lá no mês que vem, e Jesus está dizendo para a gente falar sobre hoje. Ó, Jesus quer que a gente fale sobre hoje. Jesus quer que a gente apresente a Deus o dia de hoje, e que a gente acredite. Mas você vai falar sobre hoje, e amanhã? Diga assim, amanhã pertence a Deus. Pode aplaudir, glorificar, irmão. Muda a sua vida, irmão. Muda a sua vida.
Aleluia! Analisa isso. Analisa isso. Olha o que ele fala aí. Presta atenção aí, ó, no capítulo 6. Veja o que ele fala aí, mais no finalzinho. Lá no versículo 31, fala assim, ó: portanto, não vos o quê? Inquieteis, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque tem umas pessoas que agem assim. Aí o versículo 30 fala assim, ó: porque os gentios é quem procura todas estas. Então, olha, a gente às vezes vive na igreja, mas a gente vive como os gentios. É isso que Jesus está vendo. Olha, vocês não estão na igreja, então vocês agora têm que viver não conforme o mundo vive. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos mais. Nós agora somos de Deus, irmão. E nós temos que adequar a nossa vida ao modelo das coisas de Deus. E nós não podemos mais viver ansiosos, preocupados, perder o sono, perder a paz por causa das coisas. Não, ele está dizendo, olha, porque são os gentios que procuram estas coisas. Aí ele fala assim, ó: pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu e a sua, e todas estas coisas vos serão. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Olha para mim, não mexe amanhã, não faz dívida para amanhã, não assume um compromisso para amanhã. A Bíblia ensina assim, olha, quando você for falar alguma coisa a respeito de amanhã, você lembre de dizer assim, ó: se Deus permitir. Diga assim: se Deus permitir. Mas a gente não fala isso, a gente fala assim: não, eu vou, pode esperar que eu vou. Não, eu faço, pode esperar que eu faço. Vamos mudar isso, pessoal. Vamos deixar o futuro na mão de quem pertence o futuro é de, e não nosso. E não, olha, se Deus permitir eu vou. Chega lá, compra a sua televisão, e aí a pessoa fala assim: como você quer pagar? Ah, eu quero pagar em 24 prestações. E aí ela vai fazer assim uma pergunta para você, ela fala assim: e qual é o dia que é melhor para você poder fazer o pagamento? Aí você fala assim, ó: se Deus permitir, vai ser dia 10, agora se Ele não permitir, eu não vou pagar nunca. Vê se alguém vai vender a televisão para você em 24 pagamentos. Mas por que vende? Porque você assume o lugar de Deus. E você fala aí, pode falar aí, ó: eu vou pagar em 24. E eu vou pagar dia tal. Pode registrar em cartório e reconhecer firma. E a gente faz isso, irmão. A gente atropela, e aí depois a gente quer que lá no dia 10 do mês tal, as coisas aconteçam como nós previmos. Nós nos tornamos, né, pessoas aí das quais Deus até não se agrada. Nós acabamos nos envolvendo aí com os necromantes, tentando adivinhar futuro, estabelecer datas para futuro, né? Nós nos envolvemos aí com os mágicos, com os feiticeiros. Nós não somos nada disso. Nós somos povo de Deus e as nossas coisas é aqui e agora. Amém? Pode aplaudir o Senhor Jesus e glorificar. Ah, pastor, mas se eu não fizer em 24 pagamentos, eu não vou ter nada. Esse é o nosso problema. A gente acredita em Deus, mas a gente não crê na resposta de oração. Quanto tempo Deus precisa para mudar a sua vida?
Quanto tempo Deus precisa para poder te fortalecer, para fazer você chegar onde você... eu acho que Deus precisa 1 ano, eu acho que Deus precisa 10 anos. Deus não precisa de nada disso. Deus pode fazer agora. Pode aplaudir, adorar, irmão. Oh, glória! Eu sou testemunho para você disso. A gente pode estar hoje de um jeito, e amanhã a gente pode amanhecer totalmente diferente. Deus pode mudar. O choro realmente pode durar uma noite, e a alegria pode aparecer pela manhã, irmão. Acredite nisso. Nós não somos gentios e não precisamos viver como eles. Senhor, eu preciso hoje. Vamos falar das coisas de hoje. Vamos falar das coisas de agora. E amanhã eu vou estar com Ele. Ele ensinou isso lá para Israel através de Moisés. Ele falou assim para Moisés: Moisés, fala para todo mundo aí que de manhã eu vou fazer cair o pão do céu, o maná. E aí ele disse assim: mas fala para o povo pegar o que eles quiserem, mas pode pegar à vontade, não vai... Olha só, irmão, pode pegar à vontade, mas pega para hoje. Não pega para amanhã. Não pega para daqui 7 dias. Pega somente para... Porque o que você pegar e guardar para amanhã, amanhã vai estar estragado. Estragado. Mas e amanhã? Amanhã eu vou estar aí de novo. E eu vou fazer descer do céu o maná. E nada vai te faltar. De maneira que Israel aprendeu a servir a Deus e ter a presença de Deus todos os... Diga, o meu Deus está comigo todos os dias. Pode aplaudir, adorar e glorificar a Deus. Aí ele fala assim, além de você ter que, trazer a tua vida para o presente, e quando você conseguir organizar a tua vida no presente, então o teu futuro estará seguro. Aí você vai conseguir colocar a cabeça no travesseiro, e você não vai precisar mais de calmante, você não vai precisar mais de um chazinho, você não vai precisar mais passar uma madrugada em claro, porque o teu futuro vai estar nas mãos de... Tem muita coisa para fazer, tem ou não tem? Fala, pastor, para o meu futuro estar nas mãos de Deus, pastor, tem muita coisa para eu fazer. Então vamos fazer. Vamos fazer. Vamos consertar os nossos erros. Os nossos compromissos que estão lá na frente, vamos trazer para cá. Vamos antecipar eles, pessoal. Pastor, mas eu vou pagar antecipado? Paga, irmão. Paga, se livra disso, se livra desse mal que você criou. Deus vai te honrar, Deus te abençoar. O que você pensava que você ia fazer em 60 meses, você pode fazer em 60 dias. Você pode fazer em 60 horas. Você pode fazer em 60 minutos, irmão. Então você vai reduzir, você vai trazer isso para o teu presente. Coloque isso como objetivo. Fala, não, eu vou colocar em prática isso aí, porque foi Jesus que ensinou. Eu quero levantar, eu quero levantar e dizer assim para o Senhor: Senhor, vamos falar sobre hoje, porque o meu futuro agora está nas tuas mãos. Quem crê nisso, levanta a mão. Eu profetizo isso na sua vida. Eu profetizo isso na sua vida. Profetizo a sua libertação. Profetizo a bênção do céu. E aquele que crê pode adorar a Deus e glorificar o nome de Jesus. Então, Jesus nos ensinou a pedir e a pedir as coisas para hoje.
Oba! Vamos lá. Então, irmãos, quando vocês forem pedir, tem gente que ensina isso. Vocês não podem ser bobo e ficar pedindo qualquer coisa. Não, quando vocês forem pedir, já pede logo algo grande, porque o nosso Deus é grande. Você já faz algo logo bem precioso, porque Deus é dono do ouro e da prata. Só que quando Jesus foi ensinar, Ele disse assim: olha, você vai pedir aquilo que você precisa para hoje. E quando você for pedir, você vai dizer assim para Deus: Pai, dá-me o pão de cada... Tem pregador que faz você entrar por cima. Jesus nos ensina a entrar por... Tem pregador que ensina os crentes a serem orgulhosos, prepotentes. Mas Jesus nos ensina a sermos pessoas de orar de joelho, irmão. De joelho. Pede o pão. Pede o pão. Salomão escreve assim na sua sabedoria. Ele fala assim: Senhor, eu não te peço riquezas, para que uma vez rico, eu venha me ensoberbecer, e me afastar e me esquecer de ti, Senhor. Mas também não te peço a miséria, a fome e a pobreza, para que eu não tenha que talvez roubar e furtar, para eu poder sobreviver. Eu te peço apenas o pão de cada dia. Aleluia. Sabe, Jesus nos ensinou isso. Pede o que você precisa, para que você possa estar de pé. E busca, sabe, as coisas para a sua sobrevivência. Por que ele disse assim: olha, pede o pão? E depois, você vai entender o que Jesus estava dizendo aqui. Quando ele disse assim: olha, pede o pão, ele estava dizendo isso, sabe por quê? Porque o pão é a única comida que está espalhada no mundo inteiro. Ela é uma comida universal, irmão. Aqui no Brasil existe um prato que é o nosso prato diário. Na Europa é outro, na Ásia é outro. Em cada lugar tem aquele prato típico, não é isso? E se difere muito um lugar do outro. Mas se existe uma comida comum no mundo inteiro, é o pão. E isso quer dizer que em qualquer lugar do mundo onde houver uma oração, Deus é poderoso para responder e abençoar. Aleluia. Se o brasileiro pedir, Deus ouve e responde. Se qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo clamar, Deus ouve e Deus não faz acepção de pessoas. Então quando ele diz assim: olha, Senhor, dá-me o pão de cada dia. Ele está dizendo assim: Senhor, honra minha casa, honra minha vida, me faz andar pela rua, Senhor, de cabeça erguida. Me faz, meu Deus, andar por um caminho sem ter que desviar dele, por causa dos credores, por causa da humilhação, por causa da vergonha. Senhor, honra minha vida, Senhor, honra minha casa, Senhor. É isso que ele está dizendo, sabe? O necessário para que a gente possa ter uma vida digna, como convém aos escolhidos de Deus, aos santos de Deus. Só que a Bíblia fala que ele não se restringe ao mínimo. E aí, isso não depende de nós, está intrínseco nele mesmo. Realmente Deus não é um Deus pequeno, Deus é um Deus grande. Deus é um Deus grande, Deus é realmente dono do ouro e da prata. Não significa que nós vamos pedir o pão de cada dia e Ele vai com um coração restrito, fechado, nos dar somente o pão de cada dia. Não, irmão, não, porque aí Jesus
lá no texto que nós lemos em João, ele fala assim: olha, pode pedir aquilo que é simples, porque na verdade, quando vocês pedirem pelo simples, vocês vão estar pedindo por mim, porque Jesus era simples. Aleluia. E ele ensina assim: dá-me o pão de cada dia. Aí lá em João capítulo 6 ele fala assim: eu sou o pão da vida. Aleluia. Aleluia. Irmãos, se nós tivermos Jesus na nossa vida, nós vamos ter tudo, porque Jesus é tudo. Pode aplaudir e glorificar a Deus. Aleluia. Dá-me o pão de cada dia, mostrando uma dependência diária, mostrando o desejo de estar debaixo do cuidado das mãos de Deus. Tem gente que não depende mais de Deus, irmão. Não depende. Tem gente que ora, crê em Deus, mas ora por outras coisas, porque ele fala assim: não, eu já sou aposentado. Não, eu sou concursado, eu não vou ser nunca mandado embora. E a pessoa fala assim: ó, eu já tenho salário, eu já trabalho naquela empresa, eu sei que no 5º dia útil de mês vai cair lá o meu salário. Tem gente que depende do salário, tem gente que depende da empresa, tem gente que depende da aposentadoria, tem gente que já fez uma poupança, tem gente que já traz consigo uma herança, não depende de Deus. Mas Jesus está ensinando aqui: olha, aprenda a depender dEle. Aleluia. Aprenda a depender dEle. Sabe, tem gente que não tem noção, essa nova geração não tem noção das coisas. A pessoa fala assim: poxa, eu quero comer uma verdura. Aí ela fala assim para o marido, fala assim para o filho, ou para quem tiver mais: olha, vai lá no supermercado e compra. E a pessoa vai lá no supermercado e ela vai encontrar alface lisa, alface crespa, alface roxa, alface verde. Ela vai encontrar uma multidão de escolha que está lá. Não precisa de Deus para comer um alface. A pessoa fala assim: olha, eu quero comer uma carne. A pessoa chega lá, olha no painel do açougue e fala assim: olha, eu quero aquela. Não precisa de Deus para comer aquela carne. Os nossos pais, os nossos avós, quando eles precisavam de uma coisa como essa, por exemplo, eles tinham que plantar. Plantava lá em casa uma horta, plantava lá em casa, criava lá um animal. Hoje os que ainda vivem, na zona rural, ainda tem essa dependência. A pessoa, ela planta lá uma sementinha, mas ela depende de Deus, para Deus fazer com que a terra seja produtiva. Ela depende de Deus, para que Deus possa mandar chuva na hora certa, nem de mais e nem de menos. Então a pessoa faz a parte dela, mas ela fica todo dia olhando para o céu e pedindo para Deus fazer a parte dele. Irmão, era isso que Jesus estava dizendo. Não viva uma vida solitária, achando que você é independente, que você não precisa mais de Deus. Mesmo você indo lá no supermercado e pegando as coisas na gôndola e colocando no seu carrinho, saiba que para tudo aquilo existir, foi necessário a manifestação poderosa de Deus. Nós dependemos de Deus, nós precisamos de Deus, amém? Pode aplaudir, glorificar a Deus. Senhor, dai-nos o pão de cada. Senhor, eu preciso de Ti para eu poder viver. Fecha os teus olhos, diga isso, fala: Senhor, eu quero aprender a viver cada dia, cada momento, reconhecendo que eu dependo do Senhor. Sabe, às vezes as coisas acontecem,
E nós estamos vivendo isso hoje. Nós estamos dependendo de Deus para sobreviver, irmãos. Nós estamos meio que parecido que num jogo de roleta russa, né? A gente nunca sabe amanhã quem vai estar doente e quem não vai. E dos que ficarem doentes, quem vai se salvar e quem não vai. E ainda assim a gente vive no meio de um povo arrogante, que acredita em tudo, mas despreza a necessidade da presença de Deus. Eu preciso da presença de Deus. Você precisa da presença de Deus. Levanta a mão e diga: Senhor, eu preciso da tua presença. Fala assim: dá-me o pão de cada dia. Pode aplaudir e glorificar Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos. Que frase linda, né, irmão? Repete ela comigo: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Profunda, né? Profunda, né? Simples e profunda. E o grande desafio que fica para a igreja do Senhor Jesus: se adequar a isso. Trazer a nossa vida para essa realidade, né? Esse grande desafio é o desafio da fé. Sabe, o grande desafio não é vir à igreja. Às vezes a pessoa fala: pastor, mas é tão difícil, eu moro longe, tal. Existem os desafios, mas esse não é o grande desafio. O grande desafio é a gente colocar em prática aquilo que a igreja nos ensina como sendo a palavra de Deus. Coloca isso em prática na sua vida, irmão. Libera teu futuro para que Deus possa te abençoar. E vive o teu presente. Pode contar com as coisas mínimas. Pode contar com as coisas mínimas. Não fica, sabe, não fica com a sua cabeça na lua, sonhando. Não, irmão. A Bíblia fala que não somos nós que estabelecemos reis. Às vezes a pessoa quer ser e não consegue ser. E às vezes aquele que nem imaginava que iria ser, é o que é. Porque a Bíblia fala que é Deus que levanta rei. É Deus que levanta rei. Quando Deus abre uma porta, ninguém. Mas quando Deus fecha, ninguém. Então, irmão, não tenta abrir as portas que estão fechadas. Olhe para mim. É tão mais fácil entrar por aquelas que estão abertas. Deixa Deus cuidar de você, irmão. Deixa Deus abençoar a sua vida. Senhor, dai-nos o pão de cada. Buscar em primeiro lugar o reino dos e a sua. E as demais coisas, pastor, diga assim: as demais coisas serão acrescentadas. Pode aplaudir e glorificar. Aleluia! Aleluia! Levanta a sua mão e diga assim: ó, serão acrescentadas. Deus não quer ver você comendo pão seco com água, não. Não, Deus vai cuidar de você. Deus vai acrescentar na sua vida. Aleluia. Deus já enviou o melhor. Diga assim: Deus enviou Jesus. Oh, irmão, por um acaso Ele vai nos negar alguma coisa? Não, vamos tirar a ansiedade. Diga: o melhor da terra Deus já tem preparado para nós. E na eternidade, o melhor do céu. Aleluia! Deus tem o melhor. Diga assim: as melhores coisas estão para vir. Levanta a tua mão bem alta assim, ó, e receba as melhores coisas de Deus.
Receba, receba, receba. Abra a tua mão. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus cuidar de você. Deixa. Eu me rendo ao teu fogo, me entrego à tua glória. Eu me rendo ao teu fogo, me entrego à tua glória. Eu me rendo ao teu fogo, me entrego. Levanta tuas mãos para o céu. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por este momento aqui tão especial, porque este momento, meu Deus, é a preparação da nossa semana. Ela começou bem, meu Deus, pois nós começamos na tua presença, Pai, e aquilo que começa bem, termina bem, meu Deus. Vai ser uma semana abençoada, vai ser uma semana de vitória, porque Jesus Cristo vai na nossa frente. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do teu coração e a presença do teu Espírito Santo seja agora com toda a tua igreja, e aquele que crê recebe. Diga comigo: vamos adorar Jesus com as nossas palmas, vamos glorificar a Deus. Essa semana nós vamos aplaudir a Deus, nós vamos glorificar a Deus. Louvado seja, glória a Deus. Ótima semana, irmão. Até sábado, Deus abençoe. Vai na paz do Senhor.